Tem que se identificar? Boa noite, Elisângela. Não precisa, o legal é colocar isso já no nome de vocês quando vocês entram. Ah, então tá. Ok, obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa live da semana passada, quando a gente falava sobre a equipe comercial, onde a gente trouxe o Edilson Bianchi. Semana passada nós tivemos problemas profundos aí de transmissão envolvendo o próprio programa, o Teams, a plataforma que a gente utiliza. Isso foi inclusive noticiado a nível nacional, aí até aparentemente mundial. Então, algo que a gente não teve como contornar e que infelizmente atrapalhou bastante nossa transmissão da semana passada. Hoje nós trazemos também o Ferrari que é gerente nacional de prescrição médica, e o Ferrari vai dar continuidade ao assunto que o Edilson vinha falando, que hoje ele vai explicar muito sobre como fazer para gerir esse time em campo e colocar toda aquela estratégia que a gente monta em funcionamento, como que a gente vai cuidando dos resultados, dos números e tudo mais para transformar essa estratégia em resultado no final da linha. Ferrari, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Edilson também. Edilson está hoje aí como nosso moderador, vai participar então depois das perguntas e respostas. Ferrari, seja bem-vindo, fique à vontade. Perfeito. Obrigado, Vitor. Boa noite a todos. Boa noite, Bianchi. Boa noite, Murilo. Aí, os mediadores. Acho que, primeiramente, agradecer, a presença de todo mundo. Eu acho que no cenário, não só o atual, mas o cenário corporativo como um todo tão exigente, se a gente tiver a oportunidade de troca de experiências, ela é sempre bem-vinda. E aí, diante disso, eu parabenizo a iniciativa do Bioparque, hoje aqui representado pelo Vitor e pelo Murilo, pela iniciativa justamente de poder colocar várias pessoas pensando uma troca de experiências muito grande aqui de vários temas. Então, a ideia hoje é fazer um complemento do que foi iniciado pelo Bianchi aí já na semana passada. Vou colocar a tela aqui, já para a gente dar sequência então, Então, na semana passada a gente falava como montar uma equipe, e hoje a gente dá um passo a mais em como gerenciar a sua equipe para conquistar o mercado. Se alguém, logicamente, tivesse a fórmula secreta disso, todas as empresas aí teriam sucesso, talvez o mundo corporativo fosse, digamos, um pouco mais fácil. Todos nós que estamos envolvidos nele sabemos que não é assim. E aí a ideia hoje é passar por alguns conceitos, buscar algumas ferramentas. Aqui vocês vão perceber que é tudo que, de repente, tem disponível para a gente poder mensurar, trabalhar, evoluir, para que, se a gente não conquistar, para que a gente, no mínimo, sobreviva ou cresça cada vez mais nesse mercado tão desafiador. Então, dando a sequência na conversa, contratei a minha equipe. E agora? Trago aqui uma mensagem de Deming, falando, que aqui a gente tem pessoas de várias áreas, da indústria farmacêutica, do agronegócio, de tecnologia, de startups, mas aqui um conceito que não muda quando a gente quer gerenciar o nosso negócio. Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Então, o principal da frase é: temos que estar envolvidos no nosso negócio, temos que conhecer daquilo que a gente está propondo para o mercado. Qualquer site... Perdão. Desculpa te atrapalhar. Você pode minimizar a telinha ali embaixo do... Essa? Legal, show de bola. Aí a gente consegue ver a tua tela inteira. Obrigado. Obrigado a você. Qualquer site que a gente busca para falar sobre planejamento estratégico, obrigatoriamente vai trazer essas matrizes de forma muito repetitiva, Que a empresa ela tem que possuir missão, visão e valores, Ou seja, quem eu sou, o que eu espero do meu mercado e o que eu não vou abrir mão, independente do que aconteça. Uma análise SWOT é você conhecer fria e francamente as suas oportunidades, as suas ameaças, as suas fraquezas e as suas fortalezas.
ter muito claro, muito definidas suas metas e objetivos, né? Quem não sabe para onde vai, como diz o ditado, qualquer caminho serve. Então, principalmente saber aonde eu quero chegar e aí traçar o caminho, né, para chegar até lá. E ter, conforme a frase já disse no começo, mensuração e acompanhamento de resultado. E aí, né? Como eu gerencio tudo isso? Se a gente for se balizar por dado estatístico, e se alguém que aqui está presente em algum momento tenha falhado em qualquer momento na sua empresa, vale analisar um pouco dos dados estatísticos que o próprio Brasil traz referente às empresas. 6 em cada 10 empresas fecham em 5 anos de atividade, aponta o IBGE. 21% das empresas quebram após o primeiro ano em atividade. As 20 principais razões que levam uma empresa ao fracasso: falta de necessidade do seu produto ou serviço, não ter a equipe, aí passa por pessoas, né? Não ter a equipe certa representa 23%, e a falta de um modelo de negócio, ou seja, ter um foco definido, um ponto A e um ponto B definido de onde eu estou e aonde eu quero chegar. Se a gente somar, vai perceber que isso aí ultrapassa 80% do fracasso nas empresas. E finalizando, infelizmente, um dado triste para a nossa estatística brasileira: o Brasil é o atual campeão mundial em rotatividade de funcionários. Para a gente conseguir manter uma empresa sólida, né, a gente tem que ter uma base muito bem montada. E para essa base muito bem montada, para esse alicerce de sustentação, eu defini aqui 3 pilares principais. Os pilares de pessoas, que a gente viu no gráfico anterior, como o Brasil ele é campeão mundial em ter a troca de pessoas dentro da mesma empresa, processos, e finalizo com o mercado. E a ideia agora é falar um pouquinho, logicamente, sobre cada um desses pilares. Falando um pouquinho, né, em gestão de pessoas, também definido 3 pilares dentro desse item: imprescindível o conhecimento da equipe que está trabalhando conosco. Para isso, além do feeling que a maioria das pessoas, né, tem, né, de natureza, do seu comportamento, né, da sua constituição familiar, da sua experiência de vida, existem várias ferramentas e eu nomeio aqui para que a gente passe por uma profissionalização desse processo. Então, destaco aqui a metodologia DISC, né, que a gente pode buscar até mesmo no processo de contratação ou depois de uma equipe formada para entender um pouquinho o nível de comportamento dos indivíduos que trabalham comigo. O Enneagrama Sistêmico também falando um pouquinho de autoconhecimento, inteligência emocional, Mapa Maverick, Rogan, Assessment, né, fazendo avaliação constante, não precisa ser só em um momento de toda a equipe. Johari, que é uma janela que a gente estuda muito a questão do feedback, do autoconhecimento, inteligência emocional. Tão difícil, né? Quem dirá agora no momento de crise, a dificuldade que a gente percebe as pessoas aí com os nervos literalmente à flor da pele, um ano de exigência emocional muito grande. Um outro pilar falando especificamente do gestor, né? Ou do gestor dono, ou do gestor contratado, que vai ser o líder dessa equipe. É muito difícil a gente pensar num líder sem pensar que ele seja um exemplo, né? Cito abaixo uma das 10 competências do futuro, aí, que é a influência, né, da nova liderança. Um item muito frágil nas empresas: empatia corporativa, né? Traduzindo aqui ao pé da letra, se colocar literalmente no lugar do outro, para a gente entender o espaço, a limitação, a dificuldade e a ajuda que a gente pode oferecer para cada um. Entender o papel do outro para que nós possamos ser multiplicadores, facilitadores desse processo. Um líder resolutivo, né? O mercado ele não tolera, ele não aceita, ele acaba não perdoando a vítima. O mercado é muito exigente, é muito seletivo. Então, quem olha para o copo meio vazio está fadado ao fracasso, né? A liderança, as empresas buscam as pessoas que foquem na resolução, na solução. Todos têm problema, todos têm dificuldade, mas a ideia é quem coloca a mão e consegue resolver o que está acontecendo. Transparência, né? Um dos motivos das pessoas mudarem as empresas, que entram no índice daquele turnover, é não ter expectativa sobre onde a empresa dela está, né? Sobre o que está acontecendo com o CNPJ que ela está inserido. A velha relação de inspiração e transpiração, né? Não é só dar ordens ou não é só participar das palavras de liderança, é literalmente colocar a mão na massa, transpirar junto com o seu time para voltar ao primeiro ícone ali, né? Que é o exemplo. Promoção de cultura, não é, né, raro as pessoas deixarem a empresa ou deixarem a sua liderança
não por não serem bons, mas pura e simplesmente por não terem um perfil que atende à cultura que a empresa está inserida. E motivação, embora ela seja intrínseca, é papel do gestor, é papel do líder promover, né, um ambiente satisfatório àqueles que trabalham junto com ele. Finalizo o pilar aqui falando de feedback. A importância da gente ter uma comunicação assertiva quando a gente vai se comunicar com todas as pessoas, independente do nível hierárquico que compõe a nossa empresa. Deixar muito claro, principalmente aos nossos liderados, um desenho de ponto A, né, e uma consequência, uma continuidade de ponto B. Voltando, inclusive, ao primeiro pilar que a gente cita aqui, com ferramentas que a gente pode buscar esse aprendizado, mas depois poder dar sequência aonde a pessoa está e para onde seria importante que ela fosse ou que ela se desenvolvesse, para deixar muito claro o nível de expectativa das pessoas. Expectativa que, por sinal, é mais um, né, dos indicadores de turnover hoje nas empresas. As pessoas não sabem, né, o que a própria empresa espera dela e não sabendo para onde elas vão, ela, por vezes, abre mão, não só por um motivo financeiro, mas por um outro lugar onde ela tenha valor, onde ela tenha motivação, motivo de existir. Ouvir, né? A gente fala no primeiro item aqui de comunicação assertiva, mas muito importante para o nível de liderança é ouvir. E principalmente, conforme já foi falado na semana passada, ouvir as boas performances, né? Saber aquelas pessoas que estão fazendo dar certo, qual é a opinião dela? Quais são as dores que o nosso time está sentindo para que nós possamos ser esse líder resolutivo, né? Atuar na consequência, na resolução dos problemas, tornando o ambiente ainda melhor, o resultado ainda melhor. Não esquecer nunca de reconhecimentos. Que pena e que triste o líder que não reconhece o seu liderado, né? Que acha que é grande o bastante e não permite que ninguém possa ser grande junto com ele. E aqui eu trago um termo em inglês, né? Reconhecer as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, aquele reconhecimento diário, a terapia do elogio para que a gente possa gerar um ambiente de motivação no nosso time. Poder reconhecer, sim, as boas performances que o nosso time busca. Como é triste, né, lidar com um liderado insatisfeito que faz e que não é reconhecido. E não estou falando só em nível financeiro, né? O reconhecimento também é através desse elogio, que normalmente, né, como dizem os bons sábios, né, o elogio em público e quando for a crítica no particular. E a frase lá do começo, que a gente já trouxe em slides anteriores, o acompanhamento. Saber o que está conhecendo diariamente, momentaneamente, no seu negócio. Passando para o segundo pilar que a gente mencionou, gestão de processos, uma dificuldade enorme nas empresas. E aqui a gente define também 4 itens para tratar. Planejamento. Lembra que foi falado na semana passada que tão importante quanto planejar era executar. Mas uma boa execução, com certeza, ela tem que passar por um bom planejamento. Logicamente, a ideia é que se execute aquilo que foi planejado, e por isso a grande importância, num primeiro pilar, esse item, que seria o que fazer, né? Pura e plenamente a definição dos nossos objetivos com prazos determinados. Um outro item que leva as empresas ao fracasso é a dificuldade, é a falta de planejamento financeiro. Foi usado até um item chamado break-even, né? Até quando a minha empresa ela vai dar prejuízo e eu estou ciente disso, através do planejamento financeiro que eu montei, onde eu viro a chave e minha empresa para de dever e ela começa a contribuir. Trabalho de follow-up, né? A gente está num acompanhamento constante, né? Um monitoramento constante desse planejamento que a gente desenhou, e aí algumas técnicas que também podem ajudar, que é o P90, que são planejamentos de 90 dias que eu estabeleço, de curto prazo, para saber se aquilo que eu fiz está tendo um bom resultado, e uma outra metodologia muito conhecida no mundo da gestão, que é a metodologia SMART, que passa aí por itens, se o objetivo que eu montei ele é mensurável, ele é tangível, ele é alcançável, ele tem um tempo estabelecido para acontecer. Passando para um segundo item, estratégia. Né? A gente já falou disso, e qualquer ferramenta que você busca de gestão, né, ela traz a matriz de SWOT à tona sempre, que seria como fazer. Quem eu sou, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de não tão bom,
o que o mercado está me trazendo de oportunidade, né, e quais são as ameaças envolvidas também nesse mercado. Comunicação, um dos grandes males das indústrias de hoje em dia, porque normalmente o que se conversa em alta gestão não chega na extremidade da execução. E aí aqui se perde o caminho entre o planejamento e a execução, porque não houve uma comunicação assertiva. Logicamente, aquilo que foi tratado internamente, que era muito assertivo, acaba acontecendo de uma forma equivocada na ponta. Trago aqui uma das grandes, né, matrizes existentes aí para mensurar, para a gente avaliar alguns conceitos de mercado, que é a matriz de causa e efeito. Quantas vezes a gente gasta uma energia enorme, né, para desenhar algum plano e o efeito dele é muito baixo, e vice-versa. Quantos planos eu não priorizo, né, que deveriam ser priorizados por uma causa muito importante que teria um efeito enorme. E às vezes a gente acaba invertendo esse nosso nível de energia. Dando sequência, aí sim o que foi trazido, né, na outra vez, o plano de execução, foi citado até um livro importantíssimo para quem trabalha com gestão, e a sequência do papel do planejamento e da estratégia para que seja, né, a parte cabativa, né, seja muito correta na execução. Quem fazer definição de papéis, quem faz o quê? Até onde vai o teu ponto limite da tua autonomia, ou até onde vai o teu ponto mínimo de autonomia, o que se espera de você de uma maneira muito clara. Assertividade na execução. Passa pela questão do planejamento, passa pela questão da comunicação, para que a gente possa ser assertivo. E, logicamente, que ferramentas eu tenho para executar o meu trabalho? Por vezes, se eu não escuto, que era algo que a gente falava lá na liderança atrás, não escuto as dores que meu time tem em ferramentas, eu acabo pagando valores astronômicos em ferramentas, em sites, em plataformas que acabam não me trazendo aquilo que de fato eu preciso para ser assertivo na minha execução. Não precisa inventar a roda, né? Pode ver que até agora a gente conversou de tudo, de um pouco mais do mesmo que o próprio mercado oferece. Conforme eu disse lá no começo também, se a gente tivesse, né, a fórmula mágica de fazer a empresa ter sucesso e conquistar o mercado com certeza seria um pouco mais fácil. E finalizando aqui, resultados, que a gente coloca como final, porque exatamente, né, ele é um indicador, ele é o final de um processo. E a grande necessidade de acompanhar e termos, sim, a humildade de ajustar, se assim for o caso. É muito difícil, pegando o próprio exemplo, e passamos por isso aqui quando montamos a equipe na Prati, que existia um desenho feito, estávamos conversando agora há pouco aí com o Vitor e com o Murilo, que a equipe começou a trabalhar no dia 16 de março desse ano. E no dia 15 à noite foi toda a matéria do Fantástico falando de lockdown, de pandemia, e os objetivos já estavam traçados. E aí o que eu faço? Sacrifico o meu time, mesmo diante de um cenário que eu sei que é ainda mais desafiador do que ele era o demonstrado? Não, eu paro, eu volto, eu corrijo, eu planejo novamente, eu monto uma nova estratégia, eu analiso o mercado, pego um bench do mercado para saber o que está acontecendo e eu faço uma correção, né, comumente chamada aí de S&OP. Para mensurar resultados, logicamente, eu tenho que ter um período estabelecido. Como ele é um ponto final ou é um indicativo do meu meio, também tem ferramentas disponíveis, como o diagrama de Ishikawa, né, que ele me mostra lá um ponto final e as causas desse ponto também. 5W2H, né, uma matriz excelente para a gente mensurar os porquês e os quês que estão acontecendo. A metodologia dos 5 porquês, que é quando você olha para um resultado, você ir voltando os porquês e saber por que aquele resultado, mesmo que ele seja positivo, eu tenho que ter conhecimento do que eu estou fazendo de certo para que eu possa repetir. E quando ele não for, ainda mais importante, para que eu possa voltar os passos da minha estratégia e saber aonde eu errei e assim eu possa ser mais assertivo. E trago também a curva de Gauss, né, falando dela. Por quê? Porque inevitavelmente, às vezes, quando a gente olha um pouco de dor, a gente acha que tudo está errado, que nada está legal. E não necessariamente assim. Quando a gente olha para uma curva de Gauss e enxerga onde está a maioria do que eu estou fazendo, aí sim eu tenho uma decisão para tomar. Então, olhando para a curva e a maioria estando positiva, eu preciso atuar somente naquela parte com foco, de uma forma assertiva, aonde não está acontecendo. Isso de pessoas, isso de processos e isso seja de resultados, ok? Passando aqui,
dando uma sequência, uma outra matriz muito ouvida, muito trabalhada, né, em gestão como um todo, o PDCA. E aqui, de uma forma muito objetiva, num treinamento, eu recebi essa imagem uma vez e ela me marcou, porque ela acaba mostrando o que a maioria de nós, gestores, líderes, empresários, colaboradores, acabamos fazendo. Zero de planejamento, partimos direto para ação normalmente não dando certo dessa forma, a gente faz uma checagem de tudo que está acontecendo e gasta-se um tempo enorme agindo, corrigindo e tudo mais. Famosa metodologia de tentativa e erro. E uma segunda situação, onde eu gasto um tempo necessário para o planejamento, assim eu consigo ter uma execução mais plena, faço um acompanhamento, uma checagem, e a minha necessidade de retrabalho, minha necessidade de ação, reação, ela é muito menor. Se a gente compara as linhas do tempo, mesmo eu tendo uma atividade a mais, eu consigo reduzir o tempo, porque o meu planejamento bem implementado, eu consigo fazer a coisa certa. Dando sequência no último pilar que eu citava dos 3, falando um pouquinho de mercado. Né? Inevitavelmente, mas pasmem, né? Não é raro as pessoas entrarem no mercado sem ter o menor conhecimento do que está acontecendo, ou, né, quem não se recorda aí de não muito tempo atrás, a gente receber até uma brincadeira aí pelo WhatsApp falando que 70% das pessoas do mundo até então tinha virado coaching, 20% Uber, 5% designer de sobrancelha e 5% era o resto. Com todo respeito aos coachings sérios que existem e são necessários e ajudam no desenvolvimento, mas a gente precisa conhecer o mercado que a gente está inserido. Senão a gente vai entrar para ser mais um e vai fazer uma parte daquela triste estatística, né, de ser 1/5 de fracasso no primeiro ano ou de ser 60% das empresas que fecham em menos de 5 anos, que é o tempo médio de retorno que se espera de uma empresa. Então, conhecer o mercado que eu estou inserido. Outra metodologia, outra ferramenta, os 4 Ps, né, preço, produto, promoção, praça, né? Daí dá para mergulhar um pouco nesses itens, que isso aqui já traz um bom conteúdo que eu estou inserido. Às vezes a falta de humildade é a gente não olhar aquilo que os outros estão fazendo e não precisar inventar a roda. Se já tem algo dando certo no mercado que eu estou inserindo, qual é o problema de eu poder usar isso como fortaleza no meu desenvolvimento? Inclusive aquilo que deu errado, né? Por vezes o erro ele ensina muito mais do que o próprio acerto. Fornecedores. Fadado ao fracasso também a empresa que não tem respeito por esse nível, né, de relacionamento. Quanto mais duradouro, quanto mais justo para os dois lados, maior o crescimento. É muito ruim para o negócio ficar trocando de fornecedor de tempo em tempo, porque isso envolve qualidade, retrabalho no nosso negócio, né, que a gente depende normalmente de matéria-prima importada, que a gente tem uma fiscalização muito ofensora, que é a Anvisa, e necessária para se manter qualidade, seria muito ruim para o nosso negócio não estabelecer relações comerciais duradouras e ficar de tempos em tempos com revisão e que sai em algum momento por uma questão de qualidade, por uma falha de fornecimento, que às vezes não é nosso, mas da matéria-prima que nós adquirimos, nós sermos retirados do mercado, sermos punidos por uma agência regulatória, né? E aqui, com certeza, o que seria a cereja do nosso bolo, o ponto principal do nosso trabalho, os nossos clientes. Lá no segundo slide, a gente mostrava que um dos 3 principais motivos, né, um dos mais altos índices de fracasso, é a gente não trazer um produto ou um serviço que atenda exatamente esse público, o nosso cliente. E aí uma ferramenta de fidelização, né, que é o CRM. Passando um pouquinho, a necessidade de adaptação no mercado. O mercado está muito rápido. A velocidade das coisas está muito intensa. Então, se a gente não voltar àquela matriz SWOT e estar atento às ameaças e às oportunidades que os mercados, né, que o mercado oferece, também a gente, logicamente, vai ter uma possibilidade de erro muito maior. Trazendo aqui alguns conceitos, cuida muito das tendências. Quem nunca ouviu, né, e aqui eu convido quem ainda não ouviu a história de como a Netflix se tornou tão famosa, eu chamo vocês para uma reflexão. Qual foi a última vez que você entrou numa locadora para alocar um filme?
E pasmem, né? A gente vai achar que faz muito tempo, faz menos de 5 anos provavelmente. Não, faz mais. Não, não faz. Né? As locadoras praticamente findaram seu trabalho em 2016, 2017. E parece que é uma eternidade. Por quê? Porque o mundo está girando de fato muito rápido. E aconteceu o porquê o sucesso da Netflix? De uma dor de um cliente. Né? Muito insatisfeito com a cobrança de multa quando ele foi devolver o filme que ele queria assistir por mais um dia, e ele começou a disponibilizar, né, através de uma plataforma online, pagava-se uma mensalidade e assistia-se quantos filmes quiserem. Hoje, quem não tem, né, praticamente acesso à Netflix? Falar de celular. Quem lembra a última vez que pegou um celular na mão que ele tinha botões, né, botões saltados, botões físicos para clicar? E aqui eu trago um comparativo até dentro do próprio esporte. Né? Se a gente vai olhar para a Fórmula 1, se a gente vai lá em 1960, 1970, né, o pit stop ele durava entre 6 e 8 minutos, era um tempo médio de um pit stop. Quando a gente chega nos anos 2000, né, absurdos 8, 10 segundos de tempo. E hoje, para quem acompanha um pit stop que ultrapasse 3 segundos para trocar 4 pneus e abastecer o tanque, é perda de tempo, é fracasso na certa na empresa que eles estão inseridos, que é a Fórmula 1. Então, a velocidade de adaptação do nosso mercado está muito grande, está muito exigente, e por isso a necessidade de estarmos atentos. E o acompanhamento, praticamente complementando a questão da adaptação, né, eu tenho que estar ciente, conhecedor pleno, continuamente dos resultados que a minha empresa está tendo. Tenho necessidade, tenho obrigação como gestor, como líder, de tomada de decisão. Isso não passa só por pessoas, não é questão de demitir a tomar a decisão. É a de mudar um fornecedor, é de alterar uma ferramenta, é ter a humildade de voltar e rever a minha estratégia, é tomar uma decisão certa no momento certo. Na semana passada tivemos uma reunião nacional com todos os nossos colaboradores, né, e o nosso CEO ele usou inclusive isso, falou assim, ó, para quem joga tênis, né, para quem conhece, né, o esporte do tênis, ele falou assim, quando o adversário recua, é o grande momento da gente atacar. Então, é a tomada de decisão frente ao momento do mercado que vai nos tornar assertivo ou não. E, mais uma vez, traz aqui de forma repetitiva, logicamente, a matriz do PDCA. É planejar, executar, checar, acompanhar, né, agir, ter o meu retrabalho e eu estar constantemente, né, atento aos movimentos que acontecem com a minha empresa. E aqui, mais uma vez, eu chamo para uma provocação, né? O resultado que a gente chama lá de final, ele é o final ou ele é um indicador? Logicamente, né, ele faz parte dos dois itens. Ele é o final porque ele vai ser o resultado de todo o processo que eu construo. E, logicamente, ele vai ser o indicador por ser justamente o resultado e mostrar se o processo que eu construí ele está correto, o meu planejamento, a minha estratégia, a minha execução e o meu time. E aqui uma representação muito simples do que seria o mercado. Né? Estamos, a maioria, inseridos aqui na base. E como o tema traz, e que tema, né, Murilo e Vitor, eu diria, é como, né, gerenciar uma equipe para conquistar o mercado, a gente sabe que para chegar no topo é cada vez mais difícil, pertence a poucos e por isso a gente tem que ser diferente. Uma frase repetida por um lado o autor, que foi o livro trazido sobre a execução, um dos grandes nomes da gestão de todo o século, bons líderes de negócio criam uma visão, articulam-na, são apaixonados por ela e a conduzem incansavelmente até a conclusão. Faço aqui um pedido, né, para todos vocês que não consta na apresentação. Nós não somos grandes o bastante sempre. Procurem sempre ter um mentor para aconselhar, para que a gente possa trocar experiência. E por isso, mais uma vez, eu parabenizo e elogio essa conduta do Bioparque, porque é exatamente o que a gente está fazendo, podendo trocar experiências. Aqui foi praticamente um overview de ferramentas de gestão que são disponíveis, dados estatísticos, ferramenta que vocês podem consultar ao momento que quiserem aplicar no dia a dia de vocês, das empresas de vocês, a custo zero. Repito, é difícil ter uma fórmula, porque a gente passa por empresas distintas. Aqui tem empresa financeira, indústria farmacêutica, tecnologia, conforme, né, já foi citado, e cada uma tem a sua realidade, cada um
tem a sua particularidade. As ferramentas que não mudam, né? As aplicações que não mudam, a forma de aplicar que sim, que é cada um dentro do seu mercado, dentro do seu conhecimento. Gente, muito obrigado, né, pela oportunidade. A gente passa agora, vou passar a palavra para o Vitor, que quer dar uma palavra aí também, e na sequência a gente entra aí com as perguntas para poder conversar. Show de bola, Ferrari. Muito obrigado pelas palavras aí. Os caras de venda vêm e fazem rapidão, não tem enrolação aqui não, a gente fala e resolve. Muito obrigado, cara. Acho que bastante assuntos legais aí para a gente conversar na sequência. Eu queria só chamar, nós temos aqui gente de várias tribos aí. Nós temos a torcida do Ferrari e do Edilson, que eles conseguem trazer bastante gente aí para assistir com a gente. Nós temos também as empresas residentes, que é um dos públicos-alvos que a gente tem com essas lives, que a gente pretende trazer um pouquinho mais desse know-how de gestão para conseguir, com alguma dessas conversas, criar aquela inquietação que vai levar essas empresas ao sucesso, que é o que a gente mais espera e mais trabalha para acontecer. Nós temos também, né, como ouvintes nossos hoje, nós temos o pessoal das empresas que nos orbitam, as empresas que a gente está conversando e que tem interesse de talvez fazer parte do Bioparque. Nós temos hoje também o pessoal da educação, lá dos cursos de ADS e ADM, do Bioparque Educação. A gente, inclusive, vai mudar o horário das lives para 6 horas para o pessoal conseguir acompanhar, porque eles têm aula começando agora. Inclusive, eles têm aula começando agora para trabalhar com as empresas. Isso é uma coisa importante ser dita. Nós temos hoje no Bioparque Educação, o pessoal está estudando e eles já estão fazendo um projeto chamado Projeto Integrador, onde eles estão trabalhando para montar site, para montar vídeo de divulgação de produtos e divulgação das empresas, assim como trabalhar também toda a presença de mídias sociais das empresas. Então, esse é um projeto que está acontecendo agora lá na educação, e aí a gente vai mudar um pouquinho o nosso horário. Para quem nos ouve e não conhece um pouquinho do Bioparque, eu trouxe hoje a Adriana, que é uma incubada nossa com a BZS, para dar uma palavrinha e dizer um pouquinho sobre o sentimento dessa participação, como tem sido essa acolhida e que diferença faz estar no Bioparque aí, Adriana. Seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Nossa, depois do Ferrari, agora ele causou um problema para mim, na verdade, porque a minha agenda da reunião amanhã aumentou de 3 para 25 itens, mais ou menos. Afe Maria. A equipe vai adorar. Mas legal, pessoal. Então, eu sou a Adriana. Desde maio estamos participando, né, como empresas residentes no Bioparque. E isso realmente está fazendo a diferença na nossa história, na história da BZS. Nós somos desenvolvedores de software, então temos a missão de desenvolver soluções de software com praticidade e segurança. E esses últimos meses têm sido de uma transformação incrível para nós. A gente está passando por um processo de reestruturação organizacional intenso, realmente muito intenso, porque nós ainda somos uma equipe bastante técnica, né? Então, bastante focada no produto em si. Somos desenvolvedores, então somos apaixonados pelo nosso produto e acabamos não vendendo ele da forma como deveríamos vender, né? E de uma forma mais sólida, essa mudança vem acontecendo desde o mês de julho, principalmente, onde a gente passou a ter todo esse apoio sem medida por parte do Bioparque. Por quê? A gente está participando de uma forma muito assídua, tanto das mentorias, quanto dos workshops, das palestras. A gente está buscando, está anotando, está buscando esse conhecimento e a gente está tendo resultado. Nós não tínhamos um departamento comercial bem estruturado e conseguimos desenvolver isso. Tá? Essas 2 últimas aulas foram incríveis para nós. A gente estruturou internamente e também estamos buscando com empresas do próprio Bioparque, do próprio ecossistema, parcerias para buscar e estruturar a nossa empresa interna. Então, a gente está fazendo realmente um networking aí de informações e busca de resultados. Nosso departamento não vai se chamar departamento comercial, vai ser o departamento de relacionamento. Acreditamos que não tem negócio sem a venda em si, né? Essa foi uma frase, inclusive, que
que nós ouvimos na última live. Então, a gente procurou, através disso, alinhar a nossa visão de futuro com metas e objetivos de curto prazo, que o Ferrari falou no comecinho de algumas ferramentas, né? Então, as OKRs aí de 90 dias, principalmente, e essas ações aí, plano de ação trimestral para ter um resultado mais rápido. E para medir os resultados também, né? A gente criou 3 indicadores, trabalhávamos com alguns indicadores antes, mas apenas voltados na área financeira. E depois dessas conversas, hoje o Ferrari ressaltou novamente, né, um dos pilares é a gestão de pessoas. Na área de desenvolvimento de software, a gente tem bastante dificuldade na retenção aqui na nossa região, então buscamos bastante mão de obra de fora, né? E esses 3 indicadores que nós compartilhamos com a equipe, eles fogem um pouco do financeiro e buscam mostrar nossa evolução como empresa no quesito relacionamento com o cliente e no requisito confiabilidade da nossa empresa. Então, e a gente está conseguindo medir isso de uma forma bem interessante e está tendo um resultado bem bacana. A gente está comemorando bastante. A gente passou a fazer reuniões semanais, né? Amanhã é uma delas, então a pauta aumentou um pouco. E o objetivo realmente é avaliar os resultados, passar mais para aquela parte do planejamento, né? Lá no PDCA, que foi abordado hoje, para passar mais a usar o planejamento realmente e menos reagindo ao mercado como um todo, né? Ainda é cedo para apresentar valores significativos na mudança do nosso comercial. A gente sabe que ainda precisa, pelo menos, nós acreditamos, de 3 a 4 meses para que esses resultados realmente impactem no visual, né, num gráfico, num indicador aí crescendo realmente. Mas tudo indica que isso é possível, sim, e é possível graças a estarmos fazendo parte, graças ao nosso engajamento nesse ecossistema como um todo aí, que está nos permitindo evoluir muito. Então, a gente está muito confiante, Vitor, é um caminho sem volta, e sentimos muito orgulho de construir essa nossa história junto nesse ecossistema. Estou aberta a questionamentos, dúvidas, pessoal. Obrigada. Bacana, obrigado, Adriana. Sucesso para vocês. É muito bom ouvir você dizendo assim, porque essas nossas lives, elas por vezes a gente traz temas que algumas pessoas falam, putz, mas essa live para mim não adiantou nada, não ajudou. E na outra ponta também eu fico muito gratificado, porque eu também vejo muitas pessoas que assistem as nossas lives e têm, de fato, agradecido essas lives e têm conseguido tirar disso ensinamentos que fazem a diferença. A gente acredita nisso e é por isso que a gente faz esse trabalho, que essas lives fazem a diferença. A gente insistiu no tema comercial e marketing porque a gente sabe que essa é uma dor latente, essa é uma das maiores dificuldades que as empresas enfrentam e a gente tem visto isso na prática. Então a gente insistiu nesse tema, quis trazer gente que sabe fazer e que está fazendo, como os meninos. Esse tema está bastante batido, nós vamos chegando ao final dele agora. Nós vamos abrir agora a próxima... O próximo tema agora vai ser a parte de margem de contribuição, custos e precificação, que é uma parte que já começa a sair de comercial e vendas, mas ainda muito ainda interligado com tudo isso. A partir da semana que vem nós vamos falar sobre esse tema. Nós vamos começar um pouquinho mais cedo, às 6 horas. São 4 lives, depois a gente vai mudar radicalmente para outra parte da gestão, que vai falar sobre RH, que vai falar sobre inovação, que vai falar sobre N outras coisas que são necessárias dentro da empresa. A gente começa a chegar ao fundo desse tema, mas de qualquer maneira era necessário a gente esgotar um pouco mais disso, e por isso a gente trouxe aí esse último bloco aí que a gente achou que a gente sentiu essa necessidade das empresas. Então, Adriana, muito obrigado pelo seu relato. Sucesso para vocês. Podem continuar contando com a gente aí. Edilson, tá por aí hoje à noite também conosco? Por favor. Estou por aqui. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Obrigado. Edilson hoje seja bem-vindo, Edilson, mais uma vez. Edilson vai fazer a moderação com o Ferrari. Ferrari, você tá por aí de volta? Estamos sim, estamos por aí. Bacana. Muito boas as palavras da Adriana aí, viu? Como é legal ver. Ela falou uma das frases que é uma coisa marcante, que ela fala assim, é um caminho sem volta. E é isso mesmo, quando a pessoa acha que acredita e ela traça um objetivo, não tem que olhar para trás mesmo. Adriana, obrigado pela troca de experiências aí. Vontade, Vitor.
Uma coisa muito bacana que você está colocando aí, Ferrari, assim, essa semana eu recebi um relato aí de um dos nossos mentores, ele tinha saído da primeira mentoria dele, ele falou, cara, estou maravilhado com esse trabalho e é muito bom saber que o que a gente consegue trazer aí de ensinamento, a gente consegue mudar a realidade de algumas dessas empresas. Então, assim, esse é um trabalho realmente gratificante, o Edilson está aí, que apresentou semana passada e já veio aí, a Adriana já está usando dos seus exemplos para construir com o time dela lá, então isso é muito bacana. Ferrari, gostaria de puxar a frente aí das perguntas. Pessoal, tá liberado para as perguntas. Se vocês quiserem, pode levantar apresentação, a mão. Ferrari deve ser o Cláudio. Isabelle. Tá aberto aí para as perguntas, pessoal. Se vocês quiserem, podem levantar a mão ou mandar no próprio chat. A gente vai batendo uma bola. Eu vou abrir daqui a pouco o André Luiz Flores Refosco já tem uma pergunta também. Eu gostaria de passar brevemente. Você falava, uma das coisas que você falou foi sobre a questão de ferramentas, sobre a questão de tecnologia, coisa que eu tenho muito arraigado para mim. Eu tive algumas empresas, não, mas algumas equipes pelas quais eu passei, e uma coisa que a nossa equipe muito frequentemente fala é: eu não tenho as ferramentas adequadas. E uma reflexão que eu gosto de trazer é: poxa, mas nós temos pelo menos aí 10 mil anos de história e até hoje foi feito. Como que era feito? Até hoje não tinha computador, até 100 anos atrás não tinha nada disso que existe hoje. O mundo era completamente diferente. E nem por causa disso a gente não tinha, a história não evoluiu. A história evoluiu muito. Agora, e com isso, essa reflexão que eu gostaria de trazer é: a maior parte das ferramentas que a gente precisa está aqui, é um lápis e um papel. É óbvio, hoje a gente tem ferramentas muito mais avançadas e com a ferramenta certa a gente consegue ir muito mais rápido. É corretíssimo isso. Você não faria um pit stop de Fórmula 1 em segundos sem as ferramentas adequadas. Você ia levar os minutos que se levava lá no passado. Então, as ferramentas são legais, mas eu acho que de nada adianta a gente buscar ferramentas adequadas quando a equipe não entende o básico. A equipe precisa entender o básico, precisa entender o conceito. Isso se faz lá com a chave de boca. E é isso, não tem muito segredo. É mão na massa mesmo e fazer acontecer. É isso, Ferrari e Bianchi, eu estou falando besteira aqui sozinho. Não, na minha opinião, até começando, que daí se eu falar depois do Bianchi, é igual a Adriana comentou, aí vai sobrar pouco para mim. Mas eu acho que passa pela sequência, eu concordo plenamente. Né? A gente fala muito, né, o termo americanizado aí do benchmark, mas não. O que a gente vê dar certo no mercado, ele passa por esse primeiro princípio de você escolher as pessoas certas, né, e de colocar a mão na massa. Quando a pessoa quer fazer, quando ela tem vontade de fazer, quando ela quer executar, e aí entra ali o que a gente fala, por exemplo, de Gauss. Por que você tem 100 pessoas na mesma equipe e 80, 90 delas têm sucesso e às vezes 10 não, com as mesmas ferramentas? A minha crença é exatamente essa, Vitor, é porque muito está aqui, muito está no querer, muito está no literalmente arregaçar a manga, entender o recado e executar conforme está se esperando. Eu acho que como complemento vem essas ferramentas, né, de mensuração, de análise, de KPIs e tudo mais, mas eu acho que passa muito de novo, voltando, passa muito pela pessoa, passa muito por quem quer, passa muito pelo nível de profissional que você tem. Concordo plenamente contigo. Perfeito. Posso complementar aqui, inclusive pegar um gancho no que a Adriana, né? Isso, a Adriana comentou, né, a respeito do perfil de produto que vocês vendem e o perfil de equipe que vocês têm, né? O mercado, ele oferece um pacote de ferramentas, obviamente, né? Painel de bordo, uma série de KPIs para acompanhamento e assim por diante. Você pode comprar aí um sistema de CRM pronto, né? Ou você pode construir um BI internamente. Agora, o que eu sempre vejo né, por todas as empresas que eu passei, não foram muitas, né? Mas nessas empresas eu passei por vários modelos de negócio dentro das mesmas empresas, felizmente. Você tem que customizar o que você quer acompanhar, né? Existem os pacotes prontos, eles te dão, né, um certo direcionamento, são bons, eles te orientam.
mas você tem que customizar. A Adriana mesmo falou, nosso produto é diferente, a nossa venda é diferente, o nosso perfil da equipe é um perfil mais técnico, a gente tem que, de repente, transformar esse perfil ou buscar um perfil comercial, né, mais agressivo para vender melhor o produto. Mas isso você pode desenvolver internamente, nem tudo o mercado te oferece pronto, né? E volta um pouquinho lá na minha fala de segunda-feira passada. A cultura organizacional, ela é muito importante nessa hora. Busquei tudo pronto no mercado, mas ninguém aderiu ao perfil da minha empresa. Ou seja, você patinou e não andou para lado nenhum. E customizar é importante, porque a empresa sabe o que é necessário, né? Então, pega o know-how, né? O próprio Ferrari falou da equipe, né? Quem usa mais esse know-how adquirido também em experiências anteriores. E o que eu preciso olhar dentro da minha empresa? Vamos criar alguns KPIs que somente a gente tem, né? Que é perfil da minha empresa. Eu acredito muito nesse modelo. Eu acho que o que vem pronto serve, sim, para orientar a gente quando a gente não tem nada, mas customizar aquilo que você quer olhar e é aquilo que a empresa realmente vai aderir, a equipe vai falar, beleza, são para esses indicadores que eu olho, é em cima disso que eu vou trabalhar. Funciona muito bem. Show de bola. André Reforço, você tinha levantado a mão. Quer abrir seu microfone e fazer a pergunta? Quer mandar no chat para a gente? Fica à vontade. Alô, André, você ativou seu microfone? Quer fazer a pergunta? Fica à vontade. Eu acredito que o André está com algum problema no microfone. Eu vou fazer enquanto isso, André, se você puder escrever para a gente, eu já faço a tua pergunta na sequência para os meninos. O Christopher foi o segundo a perguntar aqui, ele mandou o seguinte, que diferenças ou similaridade você pode apontar entre a gestão de vendas na área de medicamentos e a gestão da indústria de medicamentos? Que diferenças ou similaridades você pode apontar entre a gestão de vendas na área de medicamentos e a gestão de indústria de medicamentos? Perfeito. Bom, eu vejo, conforme foi feito o comparativo aí com o negócio da Adriana, eu acho que são modelos distintos com as mesmas aplicações. Eu acho que a área de vendas, a área de tecnologia, a área de startup, agronegócio, né, a parte financeira, né, as instituições financeiras, ou qualquer que seja, ela passa pelos mesmos pilares de normalmente, né, envolver pessoas, de normalmente envolver processos, de normalmente envolver um mercado que ela está inserido, e todas elas passam por uma avaliação de resultados. Então, enquanto eu tenho uma equipe de vendas, eu olho muitos indicadores de resultado de venda, né, de uma meta que eu estabeleço, né, e um resultado que eu entrego de cobertura de objetivo que a gente, né, nomeia. Então, eu tenho que vender 50, eu consegui vender os 50, então eu entreguei meu resultado. Essa é a minha forma de estabelecer, logicamente, objetivo. Nós trabalhamos com visitação médica. Então, eu tenho um N definido, um objetivo definido de visitar 10, 12 médicos por dia, e eu acompanho a minha equipe se eles estão entregando esses objetivos. Acho que na mesma forma na indústria tem outros indicadores, né, de resultado. O nível de qualidade, o índice de produtividade, o índice de perda que se tem, né, a carga, né, a entrega de horário de cada colaborador. Enfim, eu acho que para cada modelo de negócio, para cada área de atuação, todos eles têm em comum as metas, as mensurações, os objetivos e os acompanhamentos de resultados. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas eu acho que toda e qualquer empresa do mundo ela tem similaridade, né, na execução, tendo ou não tendo, né, porque a infinita maioria acaba tendo o objetivo de lucro. E se ela tem objetivo de lucro, ela tem todos esses itens que a gente citou no caminho para poder chegar e olhar para trás com o resultado. Ferrari, eu gostaria de fazer essa pergunta que veio. Perdão, André. Só um momento, André. Só complementando essa pergunta do Ferrari. Fica tranquilo. Ferrari, Manda ver. Essa pergunta que tinha sido feita era uma das perguntas que eu tinha notado aqui, que era como medir os resultados. Você colocou aí, eu meço as visitas, tudo mais, para ver como está dando. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que bastante gente se tem. Como desdobrar a meta não atingida? Essa é uma pergunta muito... É uma pergunta difícil, eu vejo, de responder, porque eu vejo assim, não é simples
não é pega e demite, e também não é... Como que você trabalha com isso, com as metas quando elas não são atingidas? Perfeito. A gente fala ali na liderança ter, por vezes, a humildade e ter o resultado como um indicador do processo que ele está inserido. Se eu não atingir a meta que eu propus, eu errei em algum ponto do meu caminho. E aí entra a função de você voltar, né? Voltar qualquer que sejam as metodologias, de 5 porquês, de diagrama de Ishikawa, de 5W2H, eu desdobrar todo o meu processo, e a partir do momento que eu entendo o que me fez não atingir, eu logicamente tenho a oportunidade de ser muito mais assertivo para poder atingir. Eu não vou conquistar sempre, né? Por isso eu falei até do próprio tema, né? Conquistar o mercado é algo ousado, a gente vendo o espaço que todo mundo tem. E a gente usa normalmente um termo na venda falando assim, a gente não vai ganhar todas, faz parte. Todo mundo busca o seu espaço ao sol e a competitividade faz com que uma empresa cresça mais, a outra menos, depois a outra busca, ela se corrige, mas eu posso não ganhar todas, mas eu tenho que, logicamente, jogar para ganhar todas que eu participo. E às vezes que eu perco, às vezes que eu falho, às vezes que eu fracasso, que isso, no mínimo, me sirva de ensinamento para que eu possa olhar para o meu modelo de negócio, olhar para os meus processos, saber onde eu errei, se foi com pessoa, se foi com meta, se foi com cliente, e traçar uma nova rota para que eu seja assertivo no meu próximo objetivo. Show de bola. Só uma correção minha, eu tinha falado que a pergunta era do Christopher, a pergunta era do Nero. Neron Alípio Cortez. Perdão, Neron. Porque esse nome, né, Vitor, é Ferrari de sobrenome e Christopher de primeiro nome. E aí o Ferrari fica mais fácil aí. Anotado. A pessoa que escreveu Christopher, até parabéns aí, viu? Obrigado e desculpa a minha falha. Imagina. André, você pode ficar à vontade de fazer a tua pergunta aí. Obrigado, Vitor. Agora acho que tá me ouvindo tranquilo, né? Sim. Então tá, vamos lá. Primeiro, uma coisa que me chamou atenção na tua palavra, Vitor, a hora que você comentou a respeito das empresas normalmente não, às vezes, não acharem que um determinado tema de uma live não é interessante, me lembrou de uma frase do Stephen Hawking, que é que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas é a ilusão do próprio conhecimento, né? Eu acho que nenhum assunto é tão complementar que não seja necessário. E uma coisa que me chamou a atenção nas palavras do Ferrari foi em relação a uma bússola muito importante que a gente tem entre o planejamento e a execução. Desculpa, Ferrari, me corrija se eu entendi errado, mas a estratégia é justamente o que norteia a gente a alcançar um objetivo no momento em que a gente planeja e a gente passa para a execução e a gente fica procurando justamente aquela estrela no céu que tem que ser mais brilhante que o resto, que é justamente a nossa estratégia, né? Quanto mais a gente se foge da estratégia, mais a gente fica longe de ter uma execução dentro daquilo que a gente gostaria como resultado. Eu gostaria de saber de vocês duas coisas. Uma em relação à visão de projetos dentro das vendas. Como é que vocês fazem uma leitura? Vocês trabalham de forma projetizada? Vocês trazem alguns elementos de projetos dentro das vendas ou dentro de um determinado prazo de trabalho? Porque a nossa empresa, a Hornstein, ela é justamente uma empresa que veio para o Bioparque com o intuito de ser um apoio para as empresas residentes no que tange justamente a metodologia de projetos. A nossa ideia é ajudar as empresas a, já desde esse começo, começarem a caminhada tendo uma metodologia de projetos que seja bem entendida e bem resolvida dentro da organização. E a outra coisa, a minha segunda pergunta seria relativo a como é que vocês entendem no mundo das vendas a questão de trabalhar com ética e dentro de uma moral que normalmente os concorrentes não levam em consideração, porque a gente sabe que o Brasil
é um país onde, às vezes, aquela coisa que para muitos é imoral, às vezes é o carro que faz a venda fechar e, enfim, toda essa consequência. Então, seriam essas duas as minhas dúvidas, e gostaria de agradecer também pelos conhecimentos aí, porque realmente foram bem valiosos aí. Eu acho que todo mundo vai tirar um proveito bem grande a respeito dessa aula e da outra anterior também. Legal, muito bom. Bianchi quer, Adriana, de repente, se o Bianchi às vezes quiser, eu tenho um complemento daí depois. Eu vejo assim, vou responder a segunda pergunta que o André fez, que é a respeito da parte ética, né? Vou colocar a minha opinião, né? E aí, quanto ao projeto dentro das vendas, eu deixo para você responder a pergunta do André. Ok. O que eu vejo dessa parte ética, André? Tem duas questões. Tem a parte ética, né? Como corporação, que é uma decisão que você toma lá, né? E quando você constitui a sua empresa, né, em que mercado que eu vou atuar, né, como que esse mercado, né, ele é regulado no Brasil hoje e de que maneira que eu quero atuar. Sempre vou te dizer o seguinte, né, o caminho regulatório e ético, ele é o mais difícil, não tenha dúvida. É o que mais demora para conquistar resultado, é o caminho mais árduo, é o caminho que você mais se decepciona às vezes, que alguns concorrentes conseguem as coisas e você não. Porém, ele é o caminho mais sólido, vamos dizer assim. Uma vez que você conquista o resultado, você sabe que ele vai ser duradouro. Você não vai correr riscos, né, no caminho, de você perder esse resultado, de você ter um produto recolhido porque você não cumpriu todas as etapas regulatórias e assim por diante. Então, ele é o caminho mais árduo a ser seguido, mas eu acredito, obviamente, que só tem um caminho, né? Pelo menos eu construí minha carreira assim, só tem uma forma de fazer, é a forma correta. Não existe outra forma de se fazer, apesar de ver do seu lado as coisas sendo feitas de outra forma. Então, essa é a visão corporativa. Depois que você vai para o mundo das vendas, a minha empresa é extremamente ética, né? E eu contrato uma equipe e faço um treinamento e prego a ética para a minha equipe. Não vou aceitar que ninguém ande fora da linha. Mas a sua equipe vai trazer situações para você e vai dizer o seguinte: olha, o nosso concorrente, né, o cara que está aqui ao lado vendendo o produto dele, ele não está atuando de forma ética, né? Tem o comprador que pede, né, o que a gente chama, um termo muito comum, é pedir bola, né, que é um percentual sobre as vendas. Para ganhar uma licitação eu quero levar 5%. E tem situações que é isso daí mesmo, eu quero um carro por fora, dependendo do valor do contrato e assim por diante. Isso é muito comum, né? Então, de repente, não é a empresa daquele vendedor, ela também é uma empresa ética, mas ele não é ético. E por vezes a equipe traz para a gente, mas o cara está fazendo isso e está conseguindo mais êxito do que eu, ele está conseguindo um sucesso mais rápido do que eu. O que eu faço, né? Bom, a minha forma de atuar eu não vou mudar, nós vamos continuar sendo éticos e nós vamos tentar, por meios, né, legais, vamos dizer assim, fazer com que ele também age de forma ética, né? Fazer denúncias com elementos, né? Porque denúncia é o seguinte, eu vou falar muito da Anvisa, né, que é o termo hoje que regulamenta o nosso mercado. Denúncia anônima na Anvisa é para inglês ver. A Anvisa olha e fala, quem denunciou isso? Não, a gente não sabe, foi uma denúncia anônima. Cara, vão ler, vão tomar conhecimento, mas ninguém vai tão a fundo assim. Então, tem que ser uma denúncia, né, com elementos, uma denúncia que você mostre realmente coisas mais concretas para a Anvisa. Funciona? Funciona. Porque, vou dar exemplo do segmento que a gente atua, que é o segmento farmacêutico, né? Eu já vi ações de concorrentes que chegou até nós e nós olhamos e falamos, pô, mas isso aqui está totalmente fora da ética e fora da regulamentação do mercado, né? Vamos fazer uma denúncia. A denúncia foi feita, né? Não uma denúncia anônima, uma denúncia com elementos, e na semana seguinte, o concorrente se retratando em rede nacional, dizendo que aquilo não era uma conduta da empresa, que os profissionais que fizeram aquilo foram desligados da empresa de forma imediata e que a empresa não compactua com aquilo. Mas, por incrível que pareça, parou de fazer no Brasil todo, né? Então, às vezes, a gente tem que buscar esses elementos mais concretos, né? E fazer uma denúncia formal e fazer com que o concorrente pare de agir dessa forma.
Mas é muito comum. No Brasil existe muito, você sabe o perfil do país que a gente vive, né? Então tem empresas que não são éticas e tem pessoas que não são éticas. A gente lida com esses dois cenários aí. Mas eu só vejo um caminho, né? É o caminho certo de fazer as coisas e é trabalhar de forma ética. Infelizmente, às vezes a gente perde algumas coisas por ser éticos, né? E outras pessoas acabam ganhando. Mas eu ainda acredito que a médio e longo prazo, né, a forma correta de fazer as coisas é a forma que perpetua. Perfeito. Complementando isso, né, e até pegando o nosso exemplo, nós chegamos, né, no mercado agora, trazendo um canabidiol, e foi optado pela empresa fazer o caminho mais difícil, que é o caminho correto. Né? A gente tem um produto, para vocês terem uma ideia, que ele passa por mais de 200 processos de purificação. Um estudo bancado pela universidade com o maior número de publicações no mundo sobre o assunto. Né? Mas aonde entra o nosso ponto de atenção? O nosso cliente. Lá num dos projetos, quando a gente fala de mercado, um deles é o cliente. E a gente se depara, né, diante de toda uma seriedade, e aí, em cima disso, eu já vou voltar, André, falar um pouquinho lá de projeto, mas a gente se depara, enquanto a gente leva um produto com nível de qualidade, referência mundial, a gente se depara com uma concorrência de se peneirar, de se coar, né, folha de canabidiol e se gerar equivalência entre os produtos, que é uma crueldade no mercado. Da mesma forma, N motivos. O que a gente tem que lembrar é justamente esse ponto, na minha opinião, né, do cliente, o que o nosso cliente pensa. A velocidade da informação está mudando. Eu não vou fazer propaganda para A ou para B, mas se a gente acompanhar as propagandas na TV sobre pandemia, vai de rede de televisão. A empresa de entrega de comida é todo mundo muito num aspecto não sensacionalista no quesito ruim, mas é muito para um apelo emocional, é muito um compartilhamento de boas práticas para se gerar uma boa relação com o cliente. E da mesma forma o contrário, né? Também não fazendo propaganda negativa, mas nós tivemos empresas que ela se posiciona de uma forma equivocada numa rede social, automaticamente as ações, as vendas, as consequências delas são brutas. Eu me lembro, não vou fazer propaganda também, mas uma empresa agora internacionalmente conhecida, uma confeitaria, uma empresa de sobremesas, que ela aproveitou uma cliente dela, que foi descer do carro do aplicativo, tropeçou, porque estava chovendo muito, tropeçou e ficou ali onde ao lado do meio-fio, da guia ali onde passa água, ela caiu, filmaram ela, envergonharam a cliente, colocaram na mídia social. E o que o proprietário da empresa fez? Fez um apelo emocional. Deu voucher vitalício de consumo para essa cliente na empresa dele, porque ele se corresponsabilizou com a situação da cliente dele. Ele falou assim, ela sofreu esse dano vindo na minha empresa, então nada mais justo eu fazer junto. Ele compartilhou isso, sabe o que aconteceu? Ao invés das vendas caírem, muito pelo contrário, as vendas dele aumentaram. Então, acho que é muito da forma que você usa essa relação ética com o teu cliente. É um caminho mais difícil, como o Bianchi falou, não tenha dúvida, ainda mais quando você tem uma dependência regulatória, mas o resultado também ele é muito mais satisfatório. Voltando à questão do projeto e utilizando a mesma metodologia do canabidiol, como é que funciona do nosso negócio? Tá? Vou falar daquilo que a gente tem um pouco mais de conhecimento. Entenda que a gente tem que importar uma matéria-prima, ter ideia de um projeto desenhado do quanto a gente vai demandar num determinado período de tempo, né? Fazer uma provisão de tudo isso, né? Que foi até a pergunta se a gente provisiona. Sim, a gente provisiona. Né? Nós temos empresas que mensuram resultados do mercado como um todo, pelo menos 2 empresas que trazem para a gente um desenho do mercado, para a gente mais ou menos estimar onde a gente vai chegar. Então, a gente importa, tem que saber o quanto a gente tem de número de produção para ter um estoque, para saber se a gente vai vender parte desse estoque, e a gente tem um intermediário ainda, que é a farmácia, que vai chegar no cliente final. Então, é todo um ciclo montado, todo um ciclo projetado, desenhado, para que nenhuma dessas partes, e aí entra aquele termo do S&OP que a gente falou, do Sales and Operation. Eu tenho que mais ou menos ter uma provisão da venda que eu vou fazer para fazer o caminho contrário. Saber o quanto eu vou estocar, saber o quanto eu tenho de matéria-prima, saber o quanto eu vou importar, para que esse ciclo não se rompa. Porque se em algum momento ele falhar, eu tenho uma falha grave no nosso mercado chamado
ruptura. E paciente que nós atuamos, que é paciente de sistema nervoso central tendo ruptura de medicamento, é desestabilização do paciente, é crítica gravíssima por parte do nosso cliente principal, que é o médico, e o nosso negócio desanda. Então, é todo um ciclo acompanhado, todo um ciclo projetado para que ele possa ser o mais assertivo possível. E aí entra de novo aquela questão da humildade. A gente, às vezes, projetar um negócio muito alto e não chegar. E se a gente insistir nisso, é um outro lado. Eu tenho o produto acabado, estocado, que eu não vendi, e quando ele entra no prazo de validade, nós literalmente queimamos, incineramos todo o produto que a gente produziu. Tá? Não sei se nos dois temas eu consegui responder um pouco, André, obrigado, e eu concordo contigo, né? Principalmente quando a gente fala de gestão, vendo o nível de fracasso que a gente tem no país, nunca é demais falar dos assuntos. Eu concordo ali de trazer, claro, outros, mas se deixar, eu converso aqui de gestão horas e horas e horas aí, porque eu sou, né, literalmente apaixonado por isso. Show de bola, bacana. Tadeu, você tá com a mão levantada aí faz um tempinho, meu amigo. Vamos lá, pode até abrir. Cansado, né? Coitado, Tadeu, tá até cansado ali com a mão. Não, boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aí a iniciativa da Biopac, inclusive de permitir que pessoas de outras organizações também possam contribuir e participar aí desse conhecimento. Ferraris, parabéns. Eu acho que foi uma explanação muito completa, né? Você foi desde das ferramentas de assessment até as ferramentas de gestão. Então, você passou por processos e pessoas, eu acho que isso é importante. Eu tenho aí uma cultura, uma pergunta e uma ponderação. Você falou sobre missão, valores, ou seja, cultura organizacional. O Bianchi também reiterou isso, né? E isso realmente é muito importante. Mas eu acho que é um grande desafio, um grande desafio das empresas é realmente conseguir fazer com que essa cultura não se dilua lá na ponta, né? E a cultura é a irmã siamesa da estratégia, né? Sem dúvida alguma. Então, como que o nosso mestre, Peter Drucker, eu me lembro de uma frase dele, que ele disse que a cultura devora a estratégia no café da manhã, não é isso? Então, como fazer com que essa cultura não se dilua? Quando a empresa cresce muito, ela acaba se diluindo ainda mais, né? E formando aquelas empresas SA, em cada spam tem uma empresa SA. Então, como fazer? Qual a estratégia de fazer com que essa cultura não se dilua tanto na ponta? Obrigado aí, viu, gente, pela oportunidade. Perfeito. Obrigado, Tadeu. Tadeu era um colega de empresa, a gente trabalhava junto aí, é um dos que eu chamo ele de guru, porque é um dos nomes que eu falei de mentor, quando precisava de alguma opinião, né, mais madura, mais coerente, era quem, por vezes, eu recorria aí. No meu entendimento, tá? Vou falar, claro, daquilo da forma que eu conheço. Eu acho que passa por duas palavras que eu coloquei na apresentação. A primeira delas, a transparência da empresa. Né? Eu acho que a cultura, eu acho que isso ser disseminado para toda a equipe, ela é uma questão muito top-down. Então, ela tem que acontecer lá da alta cadeia da empresa para todos. Eu usei também ali a questão do exemplo. Se o meu líder não for um exemplo, dificilmente eu vou seguir os passos dele, eu vou criar minha SA, porque eu não confio na liderança que está levando o barco. Se estão todos juntos no mesmo barco e eu confio no meu capitão, nós vamos todos remar para as mesmas águas. E uma outra ferramenta, e aí é uma exigência grande, porque é um dos males, e assim eu citei também, a questão da comunicação assertiva, que passa pela transparência. Por vezes, a expectativa da empresa, para onde a empresa está indo, o que está acontecendo com ela, é guardado a 7 chaves, e quem faz parte dessa empresa, quem ajuda a construir essa empresa, não tem conhecimento do que está acontecendo na casa dela. Na casa que a pessoa mora, ela não sabe o que está acontecendo, porque isso é guardado em autogestão. Vou usar o exemplo aqui do Biopark, que eu conheço há pouco tempo, não fazendo propaganda de maneira nenhuma, não citei o nome das outras empresas, vou citar aqui porque é quem está provendo essa aula. Eu conheci um pouco mais a fundo há 6 meses e diariamente é escancarado, né, na mídia que você quiser buscar, quais são os projetos do Biopark, quais são as intenções do Biopark, o que se quer aí dentro, o que se busca. Então, se tivéssemos mais empresas nesse perfil de transparência, de exemplo, né, e de uma comunicação assertiva, eu acho que existiria uma empresa só e não várias empresas dentro de uma. Não sei se eu respondi, Tadeu. Obrigado pela pergunta e obrigado
participação, amigo. Com certeza, Ferrari, concordo plenamente contigo. Eu acho que essa é realmente uma das grandes saídas e um dos grandes gargalos que a gente tem muitas vezes é a diluição dessa cultura organizacional. Aí a estratégia vai toda por água abaixo, sem dúvida alguma. Obrigado, Ferrari. Um abração. Se o Bianchi às vezes quer complementar aí também. Sem complemento. Falou tudo. Vamos lá, continuando então nossa sequência de perguntas, temos várias perguntas aqui, o pessoal hoje está participando bastante aí com vocês. O Reginaldo Silva, ele perguntou, ele parabenizou aí pela apresentação, Ferrari, ele falou o seguinte: com a formação da equipe em março desse ano, já é possível mensurar o resultado quantitativo? Já. Fizemos isso na semana passada, inclusive, né? Resultado, ele passa por uma questão chamada tempo, né? E aí a gente tem que acompanhar isso de tempos em tempos. Então, imagina, eu citei até antes lá, nós começamos com a equipe contratada dia 16 de março e a pandemia escancarada no Brasil com lockdown a partir do dia 15. Tínhamos um planejamento, né, Bianchi, de colocar o time em campo no dia 1º de abril, era literalmente o dia da mentira que a gente ia colocar o pessoal, mas nós batendo o pé que não seria um dia de mentira. Tivemos que rever, né, o nosso planejamento estratégico, o nosso desenho. Colocamos a equipe a partir de maio. E aí nós tivemos mensuração de resultado de meio mês, que é um período de lançamento, de um mês inteiro, que é o mês seguinte, junho, e de um trimestre. E o que a gente vem, né, observando, lendo, acompanhando a todo momento, traz para uma proximidade muito grande do que a gente tinha de planejamento estratégico. Então, no meu entendimento, depende o quanto você está, claro, afinco ao teu negócio, a necessidade e a velocidade que você tem de resposta para o teu negócio. Mas o nosso acompanhamento, pelo menos aqui, ele é no mínimo diário, eu diria. Diariamente eu tiro o resultado, passo para o Bianchi entra, vê alguns KPIs também, semanal, mensal, e é uma troca muito constante de informação, levada a todos os níveis, né, da nossa empresa, partindo, ele leva para a presidência, vem dele para a gerência nacional, passa para os gestores, passa para os representantes, passa para o marketing, para que todos tenham acesso a todo o tempo a nossa mensuração de resultado. Então, sim, respondendo de uma forma objetiva, hoje a gente olha para trás e a gente tem pelo menos consolidado um trimestre de resultado que mostra aqueles 2 pontos que eu falei, que é o final de um processo que a gente já montou e a gente começa a ver um resultado e, ao mesmo tempo, é um indicador daquilo que a gente fez e já nos mostra que nós temos 4 produtos aonde a gente foi assertivo e aonde a gente precisa ser um pouco mais corretivo, corrigir algumas curvas que a gente percebeu que não atenderam a nossa expectativa. Mas dá para ver sim. Show de bola, fantástico. Fazer resultado em ano difícil o buraco é bem mais embaixo, né? Tem que se reinventar. Mas vamos lá. Bianchi, quer complementar alguma coisa? O Ferrari foi muito bem, explanou muito bem, né? A gente já consegue sim olhar um resultado quantitativo, né? Até porque vocês me conhecem bem e o meu perfil é bem quantitativo, né? Obviamente o quali conta muito, mas eu acompanho muito números, né? Eu tenho esse perfil mais analítico, né? E realmente, assim, a gente olha o resultado semanalmente, fizemos as correções necessárias, né? E você entrar numa pandemia com uma marca estabelecida é uma coisa, né? Os clientes vão deixar de consumir. Por outro lado, dependendo do perfil de produto, aumentou o consumo na pandemia e assim por diante. Então, a gente teve empresas se beneficiando muito com a pandemia, com determinados serviços e produtos, e tivemos empresas sendo altamente prejudicadas, né? Turismo, uma série de outras coisas aí que a gente sabe que empresas estão passando por uma série de dificuldades, né? Felizmente, a indústria farmacêutica foi uma dos mercados beneficiados com a pandemia. Mas, no nosso caso, a gente não tinha uma marca estabelecida. A gente ia lançar uma empresa e depois lançar algumas marcas, né? Então, a gente tinha 2 desafios. Primeiro, lançar a empresa, que ninguém conhecia, na prescrição médica, né? E depois lançar as marcas, né? E, obviamente, a gente teve que mudar totalmente a nossa estratégia. Então, a gente tinha um planejamento de visitar 7.500 médicos com a nossa equipe no mês. Agora, 6 meses depois, a gente está chegando em 4.000 visitas mês. Então, a gente começou visitando 10% desses 7.500 médicos, depois aumentou para 20% e assim por diante.
né? Porque o médico parou de receber visita, a nossa equipe também não podia ficar exposta, então a gente teve um grande desafio pela frente. E o Ferrari lembrou muito bem, assim, em 2 mercados nós fizemos, né, um forecast muito bem estabelecido, e visitando metade dos médicos, nós estamos atingindo o objetivo desses 2 produtos. Então, se a gente estivesse visitando 100% dos médicos, o forecast tinha sido mal feito, Ferrari, porque a gente estaria com certeza tendo uma demanda muito maior. Por outro lado, outras 2 marcas mostram exatamente isso. Você está visitando metade dos médicos? Sim, você está atingindo metade do que você projetou. Se você tivesse, né, então, você vê que o resultado, ele tem os 2 vieses, né? Vamos dizer assim, você foi muito bem? Não, no que a gente está muito bem, nós não fomos tão bem assim, porque se estivesse visitando completamente o nosso painel, né, a gente teria feito, vamos dizer assim, um forecast pessimista. O outro é que está correto. Mas você está fazendo só 50% do objetivo. Lógico, eu estou visitando só 50% dos meus clientes, né? Então, assim, esse é que estaria mais assertivo. E com a pandemia, tudo se inverteu, Vitor. Então, o bom ficou ruim e o ruim ficou bom. Resumindo, assim, em poucas palavras, né? Mas tem todas as ações que a gente já desenhou para corrigir e precisa olhar resultado quantitativo, né? É lógico que o qualitativo é importante, é ele que te direciona para algumas coisas, mas o acompanhamento, principalmente no início, quando você está implementando um projeto e você tem muito menos chance de errar de quando você já tem uma marca estabelecida, tem que olhar todo dia e tem que corrigir rota todo dia, se for o caso. Show de bola. Bom, continuando então as perguntas, nós estamos com várias perguntas aí, provavelmente a gente passa um pouquinho. Se vocês tiverem tempo, a gente pode prolongar um pouquinho mais, senão a gente também encerra e depois eu mando as perguntas a posterior. Como é que vocês estão, meninos Ferrari, Edilson? Não, tranquilo. Posso ficar mais 20 minutos aqui tranquilamente. Show de bola. Como eu falei, vai falar de gestão aí, nós podemos ir longe, claro, mas logicamente respeito ao tempo aí, mas isso, até onde for, claro, benéfico, a gente vai. Se você quiser encerrar, a gente encerra e responde posteriormente, mas acho que mais uns 15 minutos aí a gente consegue responder. Show de bola, vamos lá então. Eu vou tentar sintetizar a pergunta do Jason Silva Santos. Ele fala um pouco assim como: o acionista quer resultado e o cliente quer qualidade, preço e prestação de serviço. Ambos parecem não estar preocupados com os colaboradores, nem com normas e procedimentos internos. Como gerir equipes para entregar o que os clientes e acionistas querem, mesmo estando nessa época tão digital? Como gerir no sentido de o colaborador ter liberdade com responsabilidade? Afinal, o mais importante não são os resultados? E depois ele fala mais uma pergunta que é sequência dessa primeira, que é como desenvolver e promover pessoas de acordo com a cultura de cada empresa nesse cenário digital. Então, como gerir e como promover pessoas e colaboradores nesse cenário digital, onde você tem conflitos de interesses entre o acionista, o cliente e o próprio colaborador. Legal. Bom, eu cresci num berço comercial e eu busquei fazer a faculdade de administração por um encantamento que eu tive, talvez até por isso ter sido, né, desenvolvido em mim dentro da própria família. Não é uma correção a pergunta, tá, Geiso? Inclusive, uma pergunta muito boa e ela é tão assertiva que é o que a gente vê acontecer na maioria das empresas. E o que eu vou falar é exatamente isso, que a gente às vezes acaba olhando para a maioria das empresas e eu não estou criticando a formação que eu vou usar. Eu estou criticando a forma que ela é usada nas empresas. O que a gente acaba vendo, essa questão de agrado ao acionista e desagrado ao colaborador e cliente, não tem um gestor, não tem um administrador. Quem cuida só de resultado financeiro é economista, não é administrador. Uma empresa saudável, uma empresa com solvência, ela não tem só solvência financeira. As quatro índices que eu trouxe, 4 estatísticas citadas ali num dos slides, ela pouquíssimo foi sobre questão financeira. Ela fala muito de pessoas, ela fala muito de expectativa, ela fala muito de necessidade de produto e ela fala das empresas quebrarem por não ter um sentido, não ter uma motivação. Então, infelizmente, eu concordo contigo e entendo a sua pergunta, é porque nós vemos muitas grandes corporações geridas, né, e aí vai um pouco de contrassenso, mas geridas por economistas, pessoas que acham que o único indicador que a empresa tem é o quanto ele literalmente deixa de dinheiro no caixa
independente das consequências. Felizmente, por empresas que eu passei, ou modelos de gestão que eu trabalhei, esse indicador é importantíssimo, tanto que eu coloquei ele em negrito na questão do planejamento financeiro que se tem. Mas um administrador, ele não mede só um KPI, que é o financeiro. Ele mede vários KPIs de empresa, que passa por retenção dos bons profissionais que você tem, nível de qualidade que a tua empresa trabalha, né? Nós hoje trabalhamos numa empresa que a gente faz uma apresentação e cita vários prêmios que ela está envolvida, né? De maiores empresas, de melhor empresa para se trabalhar, e dentro de tudo isso entra também a solvência financeira. Mas eu falaria só isso. Infelizmente, a gente vê uma realidade das pessoas estarem preocupadas com o lucro final e não preocupadas com todos os indicadores de KPI que a empresa tem. E como, né, eu desenvolver o meu time, como eu fazer isso, eu acho que eu volto na resposta, na boa troca de experiência ali com o Tadeu. Eu acho que passa pelo exemplo de gestor que você é, né, e assim você consegue reter, apontar, ser muito honesto em apontar ao teu liderado aquilo aonde ele está de ponto A, conforme foi usado, e o que você espera de ponto B. E se ele confia em você, se você é um líder de verdade, ele vai acreditar no que você está dizendo, porque existe uma metodologia de liderança chamada PAI. Literalmente, pai de pai, pai e mãe, pai, que é você ser honesto o tempo todo. Se a gente for buscar os ensinamentos dos nossos pais, nem sempre foi falado para a gente aquilo que a gente queria ouvir. Por vezes a gente ouviu não, por vezes o nível de exigência foi melhor, o pai do amigo era mais legal que o nosso pai, mas eu não tenho dúvida de que o pai sempre fez bom ou ruim, no bom sentido da palavra, o necessário para te tornar melhor. E assim eu acho que tem que ser um gestor, assim eu acho que ele desenvolve, assim eu acho que ele retém, assim eu acho que ele agrega. Legal, Ferrari, muito bom. Só complementando a parte final ali, Geison, que você fala a respeito de, né, falta o olho no olho, o mundo, né, não é o Brasil, o mundo ele já vinha passando por um período em que uma armadilha muito perigosa ela estava acontecendo, que é a falta de líderes que gostam de conversar com pessoas olho no olho. O mundo vinha sentindo dificuldade de encontrar esse perfil de líder. Por quê? Porque o mundo está ficando muito digital. E tudo hoje se resolve por e-mail, por WhatsApp, uma série de outras coisas. A pandemia piorou isso, né? Pela impossibilidade das pessoas saírem para acompanhar trabalho de campo, uma série de coisas que nós discutimos até na live anterior. Mas isso é uma armadilha para as empresas, né? Hoje, às vezes, você faz um processo, um assessment, né? E aí você fala o seguinte, ó, eu vou te dar essa situação, eu gosto muito de fazer isso, eu entrego uma folha para a pessoa, ó, isso aqui é um case para você resolver. Coloca para mim no papel como você trataria isso com o seu liderado. Uma situação difícil, obviamente, não é fácil, é dar uma notícia ruim para o liderado, entendeu? Que notícia boa todo mundo é bom para dar. A pessoa coloca no papel, você lê e fala, poxa vida, cara, seguiu o passo a passo da liderança. Aí toma o papel dele e fala o seguinte, dá a notícia para mim, eu sou o seu liderado. Olho no olho agora, esquece o que você escreveu, o que você falaria para mim? Gagueja, pipoca, começa a transpirar e assim vai. É difícil você falar olho no olho com as pessoas, entendeu? E isso é uma armadilha que pode estar caminhando para ficar cada vez mais concreta, vamos dizer assim, dentro das organizações. Concordo com o Ferrari, né? Essa estratégia, né, de o que o acionista espera, né, o que as pessoas, né, os colaboradores da empresa esperam, o que os clientes esperam dela, os consumidores, isso tem que estar muito bem alinhado, né? Quando algum desses stakeholders começa a criar uma expectativa diferente do que é o que está planejado, o ciclo começa a se romper, né? E toda empresa que começa a caminhar demais para o lado financeiro, né, e deixar de olhar, né, para a sua equipe, é como se fosse uma árvore frutífera, né? Ela vai produzir frutos todo ano. Você quer consumir os frutos dela, mas você tem que colocar adubo, você tem que colocar alimento para essa planta. Se você começar só tirar dela, só colher frutos e não alimentar isso, com o passar do tempo, você vai justamente perder força, né? Não na principal, mas vamos dizer assim, numa área extremamente importante para a empresa, que é o vendedor,
é o cara que traz o cliente, é o cara que vende o produto, é o cara que é a imagem da empresa lá na ponta, né? Uma vez que você rompe esse ciclo e fala, não, deixa o vendedor, a gente vai administrando ele, vamos cuidar do acionista, vamos deixar o acionista feliz. Ele vai ficar feliz por um período. Depois, não vai ter nenhum tipo de remédio que vai corrigir essa infelicidade dele, porque a empresa tende a entrar realmente numa maré ruim, inclusive de resultado financeiro. Acho que está fechado, Vitor. Está fechado, Vitor. Essa foi a frase mais dita desse ano. Show de bola, Edilson. Muito bem colocado. Uma coisa que eu acho que até é uma adição para cuidar com a distorção do que você dizia. Eu acho assim, não é a tecnologia que está criando os maus líderes. Eu acho que eles sempre existiram. A tecnologia simplesmente está expondo eles. Exato, falou tudo, Vitor. E essa questão do olho no olho, eu acho que tanto que seja fisicamente ou até via chat, se assim for o caso, eu acho que muito disso o que é colocado é o líder precisa ter a coragem de estar frente a frente com o seu liderado e ter que dizer aquilo que não é agradável, ter que explicar que a coisa não é daquela forma e dar um novo rumo e estar junto. Eu acho que essa é a colocação. É o soldado tá à frente de batalha, é o líder que está à frente de batalha, ombro a ombro com o seu liderado. Concordo. Bom, Nassim Gregório, da BRX Infraestrutura em TI, fez a pergunta, então, o seguinte... Ferrari, aplicam-se as mesmas regras de avaliação e penetração de mercado em uma empresa de serviços? No meu entendimento, sim. Nós trabalhamos com essas duas formas, né? A gente, claro, tem o trabalho de venda de produto, mas ele passa muito por uma entrega de serviço que a gente mede, que é o que a gente está falando, por exemplo, da visitação. A visitação é uma venda de serviço que a gente tem. A consequência disso gera numa demanda de produto final. Então, sim, eu repito, até como eu falei antes, a gente tem aqui um público completamente diversificado em várias áreas. As ferramentas para todos os públicos, eu entendo que são as mesmas para se usar. Então, sim, a gente tem share of mind, top of mind, qualquer que seja o termo, para quanto você lembra daquela empresa que te presta serviço. Eu citei, inclusive, uma empresa de serviço que ela está usando o marketing televisivo para vender esse conteúdo muito mais emocional, essa venda muito mais casada, fazendo a diferença na vida de pessoas por venda de serviço. Ela é um intermédio entre a empresa que atende o cliente. Ela pega o produto na empresa que produz, no caso o alimento, e entrega para o cliente final. E ela é uma vendedora de serviço. E ela tem mídia televisiva explorando isso, explorando muito bem. E tem aí aplicativos de locomoção, venda de serviço, e todos esses acabam usando também KPIs, indicadores, com foco no cliente. Então, eu acredito que sim. Uma boa pergunta, inclusive, acredito que sim. Últimas perguntas aí. R. Luciano pergunta o seguinte: em meio à alta competitividade do mercado em busca da excelência do resultado, seria importante ter um conhecimento mais detalhado do nosso cliente específico? Bianchi, quer ir primeiro? Estou roubando todas as respostas aqui. Não, pode responder essa, eu vou responder a do Isaac depois, que ficou na sequência aqui. Responde a do... Foi o Luiz que perguntou essa, né? Luciano. Luciano, né? Luciano. Eu sou suspeito. Eu tenho minha defesa de tese de pós-graduação em CRM, em marketing de fidelização de cliente. Eu acho que sempre a necessidade e obrigatoriedade a gente entender como aponta para quem a gente está fazendo tudo isso, nos vê, nos entende, que é o nosso cliente. É um trabalho árduo hoje, é uma briga constante, a capacidade, a possibilidade de se fidelizar clientes. São estudos cada vez mais complexos de shoppers, de consumidores, e as empresas elas criando aquele vínculo condicionado. O que é um vínculo condicionado? Hoje, quando você pensa em um determinado segmento de empresa, você já tem a sua específica que você vai, isso se torna uma tradição. Então, sim, sempre. Eu acho que é o cliente, o resultado que a gente cita, e até conforme a pergunta anterior aí feita,
o cliente é esse resultado de serviço. Tem que ser o nosso balizador sempre para dizer como está o nosso trabalho. Perfeito. Última pergunta, então, para a gente encerrar. O Isaac Pequeno diz o seguinte: parabéns pela apresentação e conteúdo, Ferrari. Como a Prati deseja estar no ranking do IMS daqui a 3 ou 5 anos? Legal, bacana. Vou responder para você, Isaac. A gente sempre tem que estabelecer objetivos, né? O que eu quero ser daqui a 5, 10 anos, né? Então, assim, a primeira coisa que a Prati ela quer ser em curto espaço de tempo, e a gente já está conquistando isso, é ser referência no Brasil em canabidiol. Esse é o primeiro passo da Prati. Quando a gente entrou em prescrição médica, esse era o nosso grande objetivo e é o que a gente persegue. Quando o médico pensar em canabidiol, ele vai lembrar da Prati Dona Dulce. Foi vocês que introduziram o primeiro produto de grau farmacêutico, foi vocês que realizaram o primeiro estudo clínico aqui no Brasil, foi vocês que obtiveram o primeiro registro de medicamento, e se tudo correr bem, foi você, o primeiro produto que entrou na lista do SUS, né, também foi o canabidiol da Prati e assim por diante. Então, a gente tem várias estratégias a curto e médio prazo para o canabidiol. O segundo plano é ter um portfólio robusto em SNC, e aí passa por produtos, né, que a gente chama de Me Too, né, que olanzapina, risperidona, aripiprazol e assim por diante, mas também a médio e longo prazo passa por produtos que virão do comitê de inovação que a gente tem, onde a gente está trabalhando muito para inovação incremental. Então, a gente sabe que esses produtos, né, Me Too no mercado, logo o genérico, ele vai ter aí 70%, 80% de participação nesse mercado e vai sobrar aí 20% para 10 laboratórios brigarem pelas marcas, é uma fatia pequena. Então, onde que a gente quer se diferenciar, né? Daqui a 3, 5, 10 anos, a gente quer se diferenciar com produtos com o perfil do canabidiol, trazendo inovação incremental também. A quantos? 2 ou 3 produtos, né? A gente não tem a ilusão, nós vamos ter 20 produtos com inovação incremental. Isso é impossível, né? nas condições de hoje. Mas a gente quer ter 2 ou 3 produtos onde também nós vamos ser referência. Em que patologias? Todas do sistema nervoso central. Hoje, o foco é epilepsia. Todos os nossos esforços hoje estão voltados para a epilepsia. Futuramente Alzheimer, futuramente doenças psiquiátricas também e assim por diante. Vou só complementar a questão do Bianchi, eu dei uma risada aqui, Isaac, no sentido muito positivo, porque, né, aí está o meu gestor, claro, respondendo, né, meu líder, e nós tivemos na sexta-feira, a gente está numa empresa extremamente dinâmica, e no meio da participação de uma reunião que nós tivemos na sexta, que até voltando uma outra pergunta, a gente estava falando justamente de análise quantitativa, trazendo um overview aí de resultado. O presidente entrou e vocês ouviram o Bianchi falar agora há pouco, né? A gente tinha um desafio para implementar o mercado no meio da pandemia, que era primeiro a venda de uma empresa, de um nome para a classe médica na área de prescrição. Líder é uma referência na questão do comércio de medicamento quando a gente fala da farmácia, né? Mas para o médico ainda mais desconhecido. E aí a gente ainda está pensando nisso, em lançar a marca, né, para os médicos, em estabelecer os nossos 4, agora 6 produtos. E já olhando para 2021, que é daqui a pouquinho, a gente fala, vamos fazer um planejamento aqui até o final do ano e projetar uma expansão do nosso time. Aí foi o Bianchi lá levar o projeto da expansão e recebeu um de acordo. Não, estou de acordo, vamos aumentar a equipe porque é necessário, a gente está olhando para o mercado, naquela tática do tênis lá que ele comentou, se o pessoal está recuando, vamos atacar. Falou, só tem uma contraproposta, eu não quero para 2021, eu quero para agora, né, para entender a velocidade que está. E na participação dele de sexta-feira, você perguntando aí de 3 a 5 anos e por isso eu ri, ele falou assim, eu sei que tem muita gente rindo por dentro, isso o CEO da empresa falando, tá, Isaac? Eu sei que tem muita gente rindo por dentro, mas o que eu quero com o time de prescrição é ser a referência, eu quero ser o líder, eu quero ser o principal laboratório quando se fala de sistema nervoso central. E aí o nosso time, nós temos pessoas com 30 anos de mercado, 20 anos de mercado, um time de excelência, né, que foi disponibilizado para que a gente pudesse, assim, contratar também por parte da empresa, por isso eu volto naquela questão do economista, não, foi um gestor que permitiu, então ele não olhou só para o financeiro, ele olhou para a qualidade também, e pessoas com 20, 30 anos falando assim, eu vim aqui para ajudar a construir isso, né? Eu passei por outras empresas e abri mão, às vezes, de uma carreira ascendente ou de uma carreira estável
porque eu queria fazer a diferença aqui, eu queria levar um projeto, eu queria levar o conceito, eu queria trabalhar, né, com projetos de inovação incremental, inovação radical, e eu acho que ficou a sensação para todo mundo que, assim, se é esse o objetivo da gente chegar, igual a Adriana ela falou antes, né, é olhar para frente e se engajar, é a proposta que o nosso CEO colocou para a gente, é o que a gente quer também, a gente, né, brincadeira, né, entre as linhas, mas falando assim, ó, a gente não entrou aqui para perder, né? A gente não montou esse projeto, não está fazendo todo esse desenho, não está tendo esse tamanho de investimento da parte da própria empresa, acreditando que ela vai perder. Muito pelo contrário, ela está dando todo o subsídio, toda a capacidade, todo o potencial para que a gente justamente possa chegar. Em 3 ou 5 anos, né, a gente tinha um planejamento para esse ano e ele foi por água abaixo praticamente. Mas eu acho que com respeito, com ética, subindo um degrau de cada vez, mas eu acho que 3 a 5 anos a gente começa, sim, montar esse conceito junto à MS, junto à classe médica, de ser um laboratório referência também, né, na linha de prescrição, como ele já é na venda de medicamentos. Show de bola, show de bola. O desafio só aumenta, né? Desafio bom, né? Com certeza. Exato. Senhores, seria demais eu pedir uma última pergunta aí? É a do Marcelo? Do Marcelo, isso. Beleza, vamos lá. Marcelo trabalhou comigo lá na Central Pac, continua lá até hoje. Marcelo mandou então assim: nesse ano sofremos severamente com o impacto da variação cambial. O dólar hoje tem vários fatores complexos que impactam em sua variação. Como a indústria farmacêutica pretende considerar ou aplicar isso nas vendas projetadas em seu forecast de 2021? Essa vou deixar 100% para o Bianchi, né? É o tema praticamente da nossa semana, né, Bianchi? Mas aí, à vontade, exatamente, que a gente está desenhando exatamente isso. Uma excelente pergunta, Marcelo, e um grande desafio, né? Vou falar especificamente da indústria farmacêutica, que foi a sua pergunta. A indústria farmacêutica, ela tem o controle de preço hoje, que é regulado pelo governo. Então, ele autoriza, uma vez por ano, a você fazer um repasse de preço que é determinado por ele também. Então, esse ano foi 3,80%, tem ano que é 4,5%, tem ano que é 2% e alguma coisa, e assim por diante, né? Obviamente, a gente não vinha sofrendo uma variação cambial tão agressiva como foi agora, né, com a pandemia em 2020. Isso está impactando, obviamente, na matéria-prima e nos insumos, né? Tudo que você compra que é importado, e para a indústria farmacêutica, 90% do que você consome para fabricar medicamento é importado, então a gente está tendo aí, sem dúvida nenhuma, um reflexo direto. Como você não pode repassar isso para o seu cliente, né, que seria o paciente, até porque o governo não permite isso, você tem que absorver isso. Você tem que absorver esses custos e você tem que sofrer demais com a sua margem. A verdade é essa, né? Cada vez mais a indústria farmacêutica ela acaba vendo a sua margem, né, ainda mais apertada, vamos dizer assim. Aí nós olhamos para 2 segmentos, o segmento do genérico, né, e o segmento dos produtos de prescrição, vamos dizer assim. No genérico, vocês devem ter observado aí, o que aconteceu? Os descontos, eles estão sendo impactados. Então, o desconto médio do genérico no Brasil era 80%. Se você for olhar agora o desconto médio, a última informação que tem lá no IMS, ele já está em torno de 60%. Então, a indústria ela está tirando o desconto na hora de vender para a farmácia e a farmácia está tirando o desconto na hora de vender para o paciente. De certa forma, né, é o consumidor que está pagando essa conta da variação cambial. Agora, nos produtos de prescrição, o desconto já é muito baixo. O desconto médio dos produtos de prescrição é em torno de 10% a 12%, né? E a farmácia já repassa na casa de 10% a 15%, não muito mais que isso. A tendência é que a farmácia repasse ainda menos desconto lá na ponta. Agora, uma maneira que a gente olha é o seguinte: bom, eu preciso ampliar minha capacidade produtiva, né? Se eu não consigo repassar preço para o consumidor e eu preciso, né, de certa maneira, aumentar minha receita líquida, só tem uma forma: eu tenho que vender mais que o meu concorrente. O mercado está ali, ele é 100%, né? Então, o quanto eu vou ser agressivo nesse mercado e o quanto eu vou conquistar, né, roubar do meu concorrente para aumentar a minha receita líquida.
É aí que vem toda a estratégia de marketing, né? Uma vez que o preço ele não é um fator determinante aqui, né? Porque eu não consigo, né, repassar, tirar desconto e mexer muito no preço. Então é o seguinte, o que eu preciso fazer para vender mais que o meu concorrente? Para vender mais que o meu concorrente, eu preciso fazer com que o médico prescreva mais os meus produtos. O que eu preciso fazer para o médico prescrever mais os meus produtos? Né? E aí onde eu analiso bastante o meu concorrente. Quais são as fortalezas, né? Mas quais são os pontos fracos dele? Quais são as minhas fortalezas e quais são os meus pontos fracos? É onde entra o SWOT aí para todo mundo. E a briga vai ser quem vai deixar, né, o maior share of mind lá na cabeça do médico. Qual é a marca que ele mais vai colocar na receita dele? Por outro lado, lá na farmácia, eu tenho que garantir que o meu produto não tenha ruptura, como o Ferrari falou. Ruptura nesse mercado farmacêutico é uma catástrofe, né? Primeiro que o paciente troca a sua marca imediata, porque é uso contínuo. Ele não pode esperar o seu produto voltar para o mercado e ele vai parar por um período e retornar depois. Não existe isso. Ele informa para o médico, olha, eu não estou encontrando o produto tal. O médico vai em cima do representante, o representante, poxa, doutor, nós estamos com falta, nós não conseguimos comprar o ativo, nós não conseguimos comprar insumo. O médico fala, tá bom, e o que eu tenho a ver com isso? Eu não quero saber se você não se planejou direito com o ativo, se teve variação cambial, meu paciente precisa ser tratado. Então, uma forma, né, que a Prati se preparou foi aumentando a sua capacidade produtiva. Quando todo mundo ainda estava na incerteza, o que vai ser 2020, a Prati foi e investiu alguns milhões, né, na planta produtiva dela, já investiu, fora que ela vai investir até 2022, que são as notícias que vocês devem ter visto aí, 650 milhões e assim por diante, na planta nova. Essa está na terraplanagem ainda, mas na planta existente, comprou máquinas mais modernas, otimizou processos produtivos, trabalhou melhor com insumos, credenciou mais de um fornecedor, fez uma série, né, de revisões dos processos junto à Anvisa, o que a gente pode ser mais ágil e assim por diante. Então, essa preparação fez com que, né, no caso da Prati, se preparasse muito bem para enfrentar a pandemia e está crescendo muito acima do mercado, né? E para 2021 não vai ser diferente. Muitas empresas vão passar por dificuldade, principalmente dificuldade de entregar o produto. Em função de vários fatores. A gente depende hoje praticamente 90% de matéria-prima lá de fora. E desses 90% que vem de fora, pasmem, 80% vem da Índia e da China. São os dois maiores fornecedores de ativos farmacêuticos hoje para o mundo, tá? Não é só para o Brasil, não. Que o pessoal fala, o Brasil compra muito da China e da Índia, produtos que não têm qualidade. A China e a Índia hoje, e tá o Vitão aí, que já trabalhou e trabalha com, né, tá à frente da internacionalização da Prati, a China e a Índia hoje fornecem para o mundo, dentre eles os Estados Unidos, 80% do insumo farmacêutico ativo. Qualquer problema que a gente tenha lá, reflete muito aqui no. Então, realmente, esse é um alerta que fica não só para a Prati, mas para a indústria farmacêutica em geral, né? Depender desse tanto de ativo farmacêutico, que hoje está concentrado em 2 países, é um problema. Então, como que a gente está se preparando para o ano que vem? Tentando fazer um forecast, né, muito assertivo, olhando um pouquinho para o passado e olhando para o futuro, o que esse mercado projeta, mas tomando o mercado de concorrente. E essa vai ser a maneira que nós vamos crescer o ano que vem. Show de bola, muito bem colocado. Uma adição ainda e uma correção quase, Edilson. As coisas vêm da China e da Índia. O que é produzido aqui dentro do país, muitos dos insumos que produzem os insumos que são produzidos aqui dentro, a matéria-prima, também vem da China. E muita coisa que vem da Índia, os insumos iniciais também vêm da China. Então, assim, a China hoje é o grande celeiro de moléculas do planeta. Os Estados Unidos já têm falado muito sobre isso, sobre nacionalizar de volta a indústria, seja... A gente está falando aqui de moléculas, mas o Trump estava muito preocupado aí com as placas de silício, essas também são críticas. Então, hoje o mundo ficou muito dependente. Infelizmente, o dólar e a variação, toda essa briga comercial entre Estados Unidos e China aí, afetam a todos nós, infelizmente, e o que a gente sempre fala, e meu pai sempre falou, e sempre foi uma preocupação muito grande que a gente teve, quem acaba sofrendo mais, infelizmente, é a ponta mais fraca da corda, que é o consumidor final.
é para isso que a gente trabalha. E aí eu vou até começar a amarrar agora, fazer meu jabá da semana que vem. Boa, obrigado, já Marcelo, deixei o gancho. pela pergunta. E o Edilson já vai ganhar uma a mais também, porque já puxou o caso da semana que vem. Na semana que vem, pessoal, nós vamos começar então com um tema para falar sobre margem de contribuição, que foi um case muito interessante que ocorreu na prática, que fez a mudança, a virada de chave, como a gente consegue trabalhar a empresa dentro dos recursos que a gente tem para trazer o melhor retorno possível ali dentro. Isso foi um case muito interessante que teve na prática. Passa muito por isso que o Edilson estava falando sobre, bom, o preço está travado, o consumidor paga aquilo, o que eu vou fazer para reduzir custo? Então, nós vamos começar a falar semana que vem sobre custos, na semana seguinte a gente fala sobre margem de contribuição, o conceito propriamente dito, depois nós falamos sobre precificação e como fazer a precificação, e aí na quarta semana, daqui para a quarta semana, o Éder vai fazer o fechamento falando desse case da Prati, que vai ser eu acho assim, tá muito legal, a gente amarrou todos os conteúdos para que ficasse uma coisa fluida e que para que as empresas consigam entender. Então, assim, é uma sequência, vem bem no que o Edilson vem colocando, não tem como mexer no preço, e o preço a gente daqui a pouco vai entender que o preço quem dá é o mercado, isso é uma coisa importante, vai ter que mexer no custo, vai ter que reduzir o custo, vai ter que fazer mais e melhor para conseguir sobreviver. Esse é o mundo que a gente está. E essas all-lives são exatamente para a gente conseguir trazer aí um pouco mais de gestão para todos aí, conseguir superar os desafios que tem. Bianchi, agradeço muito sua participação, tanto essa semana quanto semana passada. Ferrari, muito obrigado pela sua apresentação hoje. Fantástica a nossa conversa, adorei. Vocês dois conseguem conduzir o assunto de uma forma muito leve. Tenho certeza que a noite de todos aí foi muito melhor com vocês dois. Muito obrigado pela participação e muito obrigado pela participação de todos. Nós que agradecemos. Valeu, Vitor. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Foi um grande prazer, né? Bater esse papo realmente com o pessoal, extremamente agradável. Se a gente deixar, a gente vai madrugada fora aqui, porque o assunto é bem envolvente, né? Mas agradeço e sucesso. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, parabéns mais uma vez pela iniciativa aí. Não perderei os próximos, tá? Tá prometendo. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Ótima semana para todo mundo. Valeu, boa semana. Até mais. Até.